Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast comigo e com Alex André. É isso mesmo, o nome e o sobrenome dele são dois nomes, né? Alex e André. Temos que chamar de Alexandre. Né? Alexandre. E o sobrenome? André. André. E hoje a gente está aqui com o Phil. Eu conheço como Calls do Phil, né? Você tem ainda esse perfil ou não? Calls do Phil, ainda eu tô usando perfil lá no... ainda. Perfil Calls do Phil. Calls do Phil, ainda tô usando o arroba lá, é bem catchy, né? Fiquei um tempão lá procurando o que eu ia usar de arroba pra ser um negócio que fica na memória da pessoa e acabou isso aí, rimou. Mas o pessoa física geralmente sabe o que é um call, assim, isso que é o problema. O que é isso? Acho que você vai ligar pra alguém, né? Pois é. Quando sabe é isso, né? Cara, você tá com o funcionário do Zoom, é isso? Mas o Phil, fala primeiro, se apresenta pra galera que não te conhece. Como é que você tá hoje aí nas redes sociais e também na Orama, no dia a dia, né? Enfim, eu acho que o Phil é aquele cara que leva toda a responsa da Orama nas costas. Não, mentira que os caras da Orama vão ligar aqui pra gente. Gilvão vai ligar aí. 93%. Não, é questão de mídia social, mesmo, eu faço muita coisa lá na Orama, né? A gente tem o canal do YouTube e eu falo de ações, né? Então eu sou o Research, sell-side da Orama, então falo de ações da Bolsa aqui brasileira. E a gente tem 2 programas de ações dentro do YouTube, que é o Batalha e o Traduz, que a gente fala sobre as empresas, fundamentalista e tal. Realmente, de mídias sociais, tão forte quanto eu lá na Orama mesmo, que fala de mídias sociais, é o Gilvan Zera também, sim. Até fica aí de sugestão pra vocês trazerem. Gigante. Gigante, hoje, né? Lá na Orama tem muitos jiu-jiteiros. Imagina pegar o Gilvan no tatame, 110 quilos, é bravo o negócio. Eu não sei como é que funciona, mas deve ser uns 3-1, né? Uma proporção. Mas você faz tempo que você tá lá? Como é que você tá na Orama? E você fala de todas as ações, né? Porque hoje a gente vai falar até as argentinas. Justamente isso. A gente vai falar coincidentemente sobre proteínas, né? Fala que você tá aprendeu um pouco mais de proteínas durante esses últimos 15 dias aí, né? Vai falar, o cara perfeito para falar de proteínas que acabaram de divulgar resultado. Pois é, né? Tava dando uma olhada aí, BRF, Minerva, tá com bastante reação aí do mercado, volatilidade. Mas como é que tá o seu... Vamos pensar no call do Phil hoje. Assim, primeiro, como é que tá seu feeling assim, de bolsa, né? A gente teve a apresentação do texto final do arcabouço fiscal agora, a gente teve até a política de preços da Petrobras, eu achava que poderia ser mal recebido, o mercado recebendo de forma até positiva para os acionistas, né? Como é que você tá vendo esse ambiente? Até um relatório recente do Merrill Lynch que a gente recebe aqui, mostrando que o investidor local está começando a voltar, a aumentar um pouquinho o apetite por risco, né? Diminuindo um pouco o caixa e tal. Como é que você está vendo essa visão aí de bolsa, no momento de acelerar equity, renda variável? Né? A gente viu ao longo desses últimos 2 meses aí um fechamento bom da curva de juros, né? E aí, na nossa opinião, na hora a correlação é muito alta, né? Então, pode ter puxado muito isso aí. Em paralelo, a gente percebeu também que nessa última temporada, especialmente agora nessa última temporada de resultado, primeiro trimestre, a gente teve muito mais surpresa positiva, tanto de receita e de lucro, quanto surpresa negativa. Então, a nossa percepção é que o clima todo pesadão que estava no início do ano, final do ano passado e início do ano, vem tendo um alívio aí da percepção por parte do mercado. Isso é bom, né? E o resultado das companhias, é claro que se você olhar resultado financeiro, as mais endividadas todas foram para baixo, mas resultado operacional sempre vindo muito bom, em linha com o esperado. Então, isso melhora bastante a perspectiva, né? Boa. Fala pra gente então, Emma, das queridinhas, né? Depois você vai ter que falar, já aproveitando, já se prepara pra falar mal de alguém. Né? Mas como é que você... Tem alguma que você fala assim, cara, esse resultado arrebentou mesmo nessa temporada de balanço aí, quem que você destaca positivo? Olha, resultado positivo, a gente viu aí, estamos vendo as companhias de saúde divulgando essa semana, umas companhias que realmente... Ontem, né? Foi Oncoclínicas, né? Mais um recorde de EBITDA, né? E hoje está subindo também 7,5 Redditor, que veio positivo, acima do esperado, então foi satisfatório. Estamos vendo surpresa positiva nisso aí. Mas estamos vendo surpresa positiva também, uma que a gente olha bastante e conversa bastante é a empresa do grupo JSL, né? Então, Vamos, a própria Simpar, né? Mas Vamos, Movida veio com resultado bastante interessante, né? E o preço do papel vem subindo bastante também ao longo
desde a divulgação de resultado e ao longo dos últimos 2 meses, né? Então, com o fechamento da curva, que a gente está observando agora o iniciozinho, né? E a perspectiva é de continuação, papel com muita dívida ou papel small cap, mesmo liquidez, a perspectiva é ir melhor do que a média, né? Sim. Então, é esse tipo de coisa que a gente tá olhando. É claro que não vamos recomendar para o nosso cliente, pessoa física, e muito pesado, né? Porque às vezes a volatilidade não consegue aguentar, porque tem toda uma questão emocional, né? Mas acho que estamos achando que está na hora de começar a olhar as coisas menores. Boa. Até eu vi um comentário hoje de uma mesa de corretora falando que o Bradesco, é engraçado que as ações do Bradesco estão indo melhor do que no curto prazo, né? Melhor do que Itaú tradicional. Aí perguntavam assim, pô, será que tá na hora de a gente voltar pro long short? O long short é Itaú contra Bradesco, o Banco Brasil contra Bradesco, né? E o Banco Brasil entregou mais um resultado muito forte, dividendo, né? Como é que você tá a visão de bancões, né, de uma forma geral? Isso sem falar, por enquanto, né, de política, né? Sem colocar política por enquanto. Por enquanto. Pois é, né? A gente viu não só o Bradesco, como o Santander também, que foram punidos muito no quarto trade de 22. Foi um ciclo de resultado aí que a gente teve o pessoa física e pequena empresa com um perfil muito ruim de crédito. Então, o resultado desse primeiro tri, na nossa perspectiva, foi ruim, mas o mercado esperava muito pior, né? Então, a gente viu aí subir mais de 10% ao longo do mês. E assim, a gente acha que está num price to book bom, né? Especialmente Bradesco. Eu sei que vocês... não, a empresa não é muito boa e tal, mas o price a gente acha bem favorável. E é um beta PIB aí, uma acessibilidade a juros que a gente gosta. Se você olhar para o Banco do Brasil, é claro que se você fizer como você está falando aí, descontar o risco político, o Banco do Brasil é no-brainer, né? Porque tá 20% de ROI, o negócio negociando a 0,90 do book, então é claro que eu vou comprar, mano. Não estamos muito com essa cabeça de descontar o risco político, não. Assim. Você não acha que é um bom carrego, mas o Banco do Brasil, as ações estão vindo bem também esse ano, né? Tá no 0,0, se não me engano. Voltou a ser uma... Não, eu digo assim, não esse ano de 23, mas costuma ser, de 2022 para cá, uma queridinha, né? Uma queridinha virou queridinha. O último ano e meio aí virou queridinha, que o ROI de todo mundo tá caindo, aí vem a narrativa contrária, né? Porque ser estatal agora é bom, porque tem acesso ao funcionário público, que é um cara de renda mais alta e tal, e aí tem acesso aos fundos com taxa de ADM maior e tem uma reserva de mercado. E aí, quando chegar a hora ruim, vai ver o lado ruim. Quando chegar a hora boa, vai ver o lado bom, né? Sempre esse aí que é a dinâmica da manchete de jornal, sabe muito bem. Só para voltar ali na questão de estratégia, você acha que então é a hora de olhar para mid small agora? Pelo menos é a hora de começar a colocar o pé aí, né? Então, tem duas questões que a gente vinha muito conservador, né? Tanto na alocação em bolsa em si, que a gente tava falando, vamos dar uma reduzida aqui, quanto na composição da carteira, né? Olhar muito mais para commodity, olhar muito mais para elétrica, empresas que tenham uma exposição menor aí a juros e atividade econômica, e Brasil. E agora estamos com a cabeça mais de começar a olhar para esse tipo de papel, né? Boa. Começando por setores, assim, tem algum setor que vocês têm preferência, assim? Quando você fala assim, pô, tem cíclico local, mas o que seria isso, né? Educação, que acho que ninguém fala de educação, né? Já há muito tempo. Mas consumo, varejo. Hoje, particularmente, a gente está gravando, saiu o resultado de Magalu que faz o papel, né, despencar em bolsa, enfim. Como é que você está vendo preferência setorial? E porque o inverso foi verdadeiro também. O ano passado, quem não tinha commodities se deu mal, né? Não conseguiu performar acima do índice, né? Então, o ano 2022 foi muito commodities, né? Hoje a gente está vendo aí uma dos nossos corpos principais, Vale, que não está nem indo muito bem esse ano, né? E apesar do operacional ser bom. Mas a gente, quando você fala assim, setor preferido para surfar, a gente acha que nesse início de virada, não é muito recomendado você ir para um setor que seja beta muito alto, do tipo construção civil, ou então a própria educação aí que você mencionou, varejo discricionário. A gente acha que isso aí são setores que geralmente vão bem quando o momento de euforia tá mesmo muito bom, né? Então olhar assim para uma logística, próprio aluguel de carro aqui que eu mencionei, talvez saúde, né? Estamos vendo aí empresa de saúde indo muito bem recentemente, né? Muito recentemente. E estamos começando a olhar para esses papéis de novo com um pouco mais de cuidado. Muito bom. Alex, manda a sua bucha aí, que senão eu monopolizo aqui
Não, eu acho que é interessante, Phil, que eu estava até observando de outros analistas, olhando empresas com maior alavancagem, né? Será que você falou desse pezinho? Esse pezinho além disso, engloba as empresas com maior alavancagem, já olhando à frente? Ou você ainda está um pouco mais conservador, falando de estratégia dessas mid small? Isso aí, com certeza. Empresa com mais alavancagem é super sensível a juros, né? Estamos vendo aí resultado financeiro das companhias mais endividadas. Ambipar, por exemplo. Né? Tudo puxar para baixo. A própria BRF hoje, por exemplo, veio com resultado operacional mais ou menos ali e um resultado financeiro puxando para baixo. Consequentemente, puxando a Marfrig para baixo. Então, o próprio Magalu também, com o resultado financeiro puxando para baixo. Foi de 400 para 600 milhões negativo, né? Então, fechamento de juros com certeza ajuda todo mundo, né? Ajuda as empresas mais endividadas, ajuda muito o varejo, por exemplo, que aí para descontar recebível fica muito mais barato. Grande parte desse resultado negativo aí da Magalu que a gente teve hoje foi um aumento no desconto de recebível, né? Porque é muito importante quando você tem questão de caixa apertada. Então, olhamos também com bons olhos. Aí também Natura. Natura é uma outra companhia que tem uma dinâmica muito diferenciada aí, competitiva e um endividamento muito elevado, né? Então, a Natura a gente está vendo aí uma alta de quase 20% agora no mês, em função de resultado bom, do Barbosa entregando as coisas que ele venha se propondo a fazer, né? Que é enxugamento e lucratividade em detrimento de crescimento, né? E vemos com bons olhos também. Então, a Natura seria, nessa linha de endividamento aí, um case que a gente gosta bastante, junto com a reestruturação da empresa, né? Legal. Você não acha que está virando uma moda esse discurso de rentabilidade contra crescimento, né? Porque 2020, 2021, principalmente 2021, né? Foi o boom de M&As, né? Então, as empresas captando, juros baixos, uma alavancada e tal. Mas beleza, quanto que a gente consegue comprar na frente, né? E quanto que o mercado realmente vai falar assim, beleza, não, minha empresa não vai crescer 0 esse ano, mas a margem vai explodir, né? É uma variável que depende da empresa, mas também é difícil você colocar na conta. Como é que a despesa operacional vai cair, enfim. Então, a minha provocação será que não pode cair em descrédito esse tipo de discurso, né, dessas empresas? Porque tem empresa que fala assim, vou fazer o turnaround, aí passa um trimestre, não, o turnaround é mais longo, né? Não, o turnaround é de 6 meses, é 1 ano, não. Você nunca viu o turnaround de 2 anos, né? Aí vai jogando para frente, né? Realmente, a Natura, por exemplo, é um bom caso desse aí, né? Tá no turnaround tem uns 15 anos. Ou o camarada vai comprar um negócio que tá ruim do turnaround, e depois já compra o segundo, mas não fez o primeiro, né? Mas quando a gente vai vendo o resultado sendo entregue, é que é interessante, tem que ver também se faz sentido o plano da diretoria, né? Se realmente faz sentido do ponto de vista competitivo ali. Sim. Agora, não acho que seja... Acho que é muito ditado mesmo pela taxa de juros, né? Ancorado pela taxa de juros, porque quando você tem o juro alto, cuja oportunidade fica mais alta, e aí você demanda mais rentabilidade do papel, de qualquer título que você vai comprar, né? Inclusive ações. Então, a gente está num extremo da dinâmica. A gente estava há 2 anos atrás no outro extremo da dinâmica. Juro a um dígito só e uma oferta muito abundante de capital e uma demanda por parte dos investidores de alocação daquele capital todo, né? Então, a sua tolerância a projetos ruins cai muito. A sua do mercado, né? Uhum. Então, a gente vê isso como parte de uma coisa maior mesmo, que é o movimento de capital, tanto mundial quanto brasileiro, e dinâmica de responder a juros mesmo. Porque a ação, ela está competindo com renda fixa, né? Está competindo com todos os outros investimentos, das quais o mais tradicional aí sendo renda fixa. Uhum. Muito bom. E voltando agora para a bucha do dia, né? Qual o resultado dessa temporada, ou quais resultados você fala assim, cara, o negócio veio ruim, veio pior do que eu esperado, realmente foi horroroso, precisa, às vezes, acionar o stop loss, enfim, né? Porque stop loss aqui no caso de análise fundamentalista espera aí, deixa eu entender o que está acontecendo, porque a empresa mudou, não é mais a mesma empresa. Até agora, na nossa concepção, não vimos nenhum caso que fosse muito drástico, não. Teve resultado abaixo do esperado, né? Em várias empresas, como a gente falou, Magalu, a própria XP. Tivemos alguns resultados aí que foram abaixo do que o mercado esperava e, consequentemente, o papel respondeu para baixo, né? Frigoríficos, um exemplo muito importante. JBS que teve um resultado bastante ruim. A própria Marfrig também, em função da dinâmica de boi nos Estados Unidos, que está muito ruim, né? Margem EBITDA aí na casa dos 3%, 4%, muito ruim mesmo.
Mas essa aí eu acho que poderia falar aí. Aham. JBS, Marfrig como Sim. exemplo de resultado que realmente decepcionou bastante e a nossa perspectiva sendo de continuidade aí dessa decepção, porque ciclo do boi é um pouquinho mais longo, né? Então a gente deve ver, a gente espera ver margem de americano, né? Em nível baixo por alguns trimestres ainda. E aí segue então aquele long short que estão comentando muito de bife contra JBS, bife contra Marfrig. Na Minerva a gente está comprado há muito tempo e dá muita alegria, viu? De dividend yield, ultimamente, se pegar 12 meses, está na casa dos 10% para cima. Então, a gente gosta muito da estratégia competitiva da empresa, né? De distribuir em unidade produtiva ao longo da América Latina toda e fazer aquela dinâmica de contrato bilateral para você sempre ter algum lugar para colocar a carne. Então, a estratégia da companhia a gente acha muito bem colocada e é uma companhia que, ela opera no mercado que já é muito volátil e competitivo, né? Que é o mercado da proteína bovina. Então, já que ela já está nessa posição, por que então você vai ter uma gestão tão arrojada como, por exemplo, uma JBS e a Marfrig muito mais, inclusive, né? Então, é uma companhia que tem uma gestão bem tradicional, uma gestão que não faz aquisições a qualquer preço e não se endivida. Então a gente vê isso também com muito bons olhos. A Minerva é um dos nossos top pick, com certeza. Muito bom. Queria falar das empresas do setor de petróleo, né? A gente tem aí a 3R, Recôncavo, né, Prio, e esse petróleo que não ajuda, né? Petróleo aí na casa de $75 agora, né? Nessa última semana a gente não tem visto acima de 80. Esse grande discurso que poderia se manter, mas independente da commodity, a gente tem visto que dentro de casa, as companhias têm feito a lição de casa, né? Diminuindo o lifting cost, né? Melhorando a eficiência, reduzindo a alavancagem, mas você acha que um grande ponto desse turn point seria mais ou menos mesmo o petróleo, ou você acredita que vocês continuam com um viés mais otimista? Qual que é a sua cabeça em relação às juniors? Assim, a nossa concepção, então, não só falando de petróleo, né? Mas falando de commodity como um todo, esse último período que a gente passou aí no pós-pandemia, tivemos uma dinâmica de mercado para diversos tipos de commodities muito diferenciada, né? Então, uma queda muito forte bem no iniciozinho, depois um aumento muito expressivo, e era uma dinâmica que não era saudável, né? Então, na nossa concepção, o que a gente está vendo hoje é mais uma normalização do que outra coisa, né? Então, o petróleo acima de $100, a gente viu muitos poucos períodos aí ao longo da história. Não achamos que isso seja normal e nem sustentável. As companhias de extrator aí de petróleo e de minério de ferro, inclusive, né? Vale é outro exemplo, né? De uma companhia que chegou a vender minério de ferro aí acima dos $200 a tonelada. Hoje o minério está negociando na casa dos 100, 90 com 100. E o preço histórico do minério, se pegar os últimos 10 anos, é 70. Então está consideravelmente acima da média histórica, e a Vale sempre foi uma empresa lucrativa. E estamos vendo aí Vale negociando na casa dos 4, 5 vezes o lucro, porque existe uma vontade muito grande em relação a precificar essa dinâmica, esse retorno à normalidade das commodities, principalmente hard commodities, né? Tanto o petróleo que você mencionou, quanto o minério de ferro. Talvez a dinâmica aí de soft, né? Falando de trigo, milho, algodão seja diferente, mas a gente vê esses múltiplos atuais aí atrativos do ponto de vista tanto de Vale quanto das petrolíferas. A gente gosta bastante de Prio, né? Que é uma companhia que tem um histórico de entrega muito bom, né? Tanto em termos operacionais, quanto em termos de M&A, né, de aquisição e de melhora de lifting costs. Então, a gente vê Prio com muito bons olhos, por mais que seja a companhia mais cara do setor, né, falando da Júnior, assim, contar a Petrobras, que tem outro tipo de dinâmica, vemos com muito bons olhos e recomendamos para os nossos clientes quando tem esse interesse aí por commodities. Muito bom. E falando de vales siderúrgicas, até a gente viu semana passada, recentemente, a Uzi Minas falando para colocar aumento, né? Enfim, isso para distribuição, né? Não para montadoras. É um caso à parte. Sempre aquela dúvida, né? E vamos direto na Vale, na mineração, ou opção das siderúrgicas aí isoladamente, né? A siderúrgica ela é um case bem mais alavancado, né? Com uma alavancagem operacional mais alta, com a margem mais espremida. Tem uma volatilidade maior na bolsa, o que pode ser bom para um investidor que queira se expor com risco maior aí, esteja almejando um ganho mais expressivo em cima do capital dele. Mas a gente recomenda para os nossos investidores a Vale mesmo, né? A dinâmica de colocar aço no Brasil
tem essa dinâmica, né, específica brasileira que foi atenuada ao longo dos últimos 10 anos aí por um aumento muito expressivo da participação tanto da CSN quanto da Usiminas no mercado internacional de aço, né? Tanto atuando importando aço, quando está vantajoso importar, quanto exportando, que foi uma dinâmica que a gente viu começar, por exemplo, ali em 2015 e 2016, na Petrobras, com a Ultra e a Raízen importando combustível, e vemos isso também com a siderurgia com aço. Mas, do ponto de vista de investimento, gostamos mais de Vale mesmo, porque é uma dinâmica menos alavancada, né? E já é um business que tem uma sensibilidade muito alta à atividade econômica. Então, a gente não vê a necessidade de se alavancar mais ainda. Mas para o investidor que tenha esse viés, a gente acha que é uma boa ideia, sim. Muito bom. Vamos agora voltando ali para as juniors, né? Como você falou, pô, a gente tem uma série de catalisadores, né? E esse ano é possível, vamos colocar aqui como a mudança agora do preço dos combustíveis no Brasil. Temos algumas possíveis mudanças, né, contratadas. E como é que ficam realmente essas junior oils, né? No sentido assim, pô, o mercado vocês vão ter preferência por esse tipo de companhia, ou já tinham e agora vão reforçar, ou acaba tirando um pouco de crescimento potencial para as companhias, já que parte dos ativos eram desinvestimentos da Petrobras. Enfim, como é que fica todo esse setor, já que já temos algumas definições e outras sinalizações, né? Sobretudo da Petrobras. Não temos dúvida que vai ter uma redução aí do crescimento, né? Afinal de contas, muitas das aquisições que estavam sendo feitas eram em cima de aquisições de venda da Petrobras. Tem aquisições feitas em cima de venda de outras empresas que têm deixado o mercado brasileiro ou reduzindo a sua posição aqui, né? Operadoras de petróleo internacionais, mas não precisamos do crescimento necessariamente para considerar essas empresas boas. Assim. Então a gente vê ali a lucratividade, também a questão da perspectiva do preço do petróleo, porque você está comprando uma petrolífera, né? Ela está exposta a preço do petróleo, o preço da ação está exposto, e a componente específica da companhia, né? Então, realmente você tira da perspectiva de crescimento, que é bastante ruim, mas nós vemos um perfil atrativo aí de investimento mesmo com essa componente. Muito bom. Ô, Fio, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui um minutinho com o nosso SalaCast especial com o time da Orma, o Fio Soares. Até daqui a pouquinho, até mais. Tchau. Olá, investidor! Hoje o aplicativo Grana vai te ajudar a obter a restituição integral ou de parte do imposto de renda retido na fonte, o imposto dedo duro, que incide sobre a venda dos investimentos em bolsa. Para pedir reembolso do IRRF em caso de perdas na bolsa, é preciso ter as notas de corretagem da sua corretora. Se forem operações comuns, como ações, fundos imobiliários ou fiagro, é possível solicitar a devolução no próprio programa da Receita, na aba IRRF Lei 11.033 de 2004. Em operações de day trade, a Instrução Normativa 1585 deixa claro que o investidor deve abrir um mini processo virtual para o reembolso. Já com o Grana, você não perde nenhum centavo, pois o aplicativo faz todo o controle dos aproveitamentos de crédito e não precisa pegar notas de corretagem, pois o Grana está plugado na B3. Até a próxima, bora investir! Quer saber um pouco mais sobre as principais companhias de capital aberto do mercado brasileiro e conversar diretamente com os executivos dessas empresas? O BMC Business é o lugar certo, toda terça-feira a partir das 18 horas aqui na BMC News.
Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso Saracast especial com a sequência de calls do Phil, né? A gente está com uma sequência grande aqui. O Phil, eu queria falar do inverso agora, entre aspas, o que evitar, né? E não só em equity, mas a gente viu uma mudança muito drástica. Os investidores entenderam muito do risco das operações de crédito durante esse ano, né, 2023. Acho que Americanas é o principal fator, mas tivemos uma sequência de outras companhias. Talvez os investidores não soubessem, de fato, o risco que estava correndo, né? Mas olhando para, como você falou, para alguns cases, o que evitar, né, como realmente diminuir o risco, como fazer essa diversificação, no sentido mesmo de alocação de equity, né? Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, mas, por exemplo, uma carteira com Banco do Brasil, Petrobras e Light, por exemplo, né? Pode ser que esteja correndo uma concentração muito grande de estatal, e a gente viu o que aconteceu com a Light particularmente, né? No caso do Banco do Brasil e Petrobras. Mas o que evitar, né, nesse ano de 2023, tá? Lembrando que a gente pode ter notícias boas, mas também tem um mundo que os Estados Unidos vai entrar em recessão ou não, né? Fala assim, pô, se os Estados Unidos entrar em recessão, o S&P 500 poderia voltar a 15%, 20%, enfim. Mas como fazer essa boa gestão olhando para o cenário de hoje, né? De 23, em termos de composição de carteira de ações, né? Assim, a gente vê em ações, a gente vê ainda uma definição, falando de estatais, né? Uma definição ainda muito preliminar do como é que essas empresas vão ser tocadas, né? Uhum. Então, muito de uma inércia ali, de uma continuação da gestão anterior. E quando a gente fala de risco político, que é uma componente muito debatida aí recentemente, é importante a gente separar do que o executivo vai precisar do legislativo para executar e o que ele consegue executar sozinho. Então, muitas das políticas que podem vir a reduzir a atratividade de investimento de empresas estatais são passíveis de ser feitas somente pelo executivo. Então, a gente ainda vê com muita cautela, por mais que o mercado esteja, por exemplo, premiando o Banco do Brasil, como a gente está vendo aí, por mais que o mercado esteja sendo razoavelmente compreensivo na dinâmica da Petrobras, a gente ainda vê muita incerteza nessa dinâmica. Então, a gente, pelo menos as federais, a gente falaria para evitar, tá? Então, quando estamos falando assim de estadual, uma Copel, uma CEMIG, são estados que estão sendo super bem tocados, com companhia que está, inclusive, com perspectiva de privatização, aí já não temos tanta cautela assim, a gente vê com bons olhos. Mas a dinâmica da estatal é sempre essa, né? Você vai estar sempre olhando para os próximos 4 anos e qual o nível de incerteza, qual o nível de confiança que você vai ter que a gestão vai continuar daquele jeito, ou melhorar ou piorar. Então, no momento, estatais federais, a gente não está recomendando a entrada, não. Uhum. Isso aí vale também para a Sanepar, né? Porque vira e mexe, a Sanepar entra nas queridinhas, né? O Ratinho Júnior tem feito um trabalho bom aí, né? Vamos ver como é que vai ser essa dinâmica. Sanepar que veio com a história da privatização junto, mas agora já não é mais. Eu também acho que não vai acontecer, né? Porque o governo está colocando muito mais energia na Copel. Mais próximo, né? Exatamente.
a Copel está com a possibilidade aí maior. E a Sanepar também é muito, como você disse, alvo de especulação, né, por parte dos investidores aí. Mas são companhias que entregam aí em setores muito estáveis, né? Então, tanto saneamento quanto energia elétrica, salvo uma MP579 da Dilma aí, são setores muito estáveis e que não tem muita volatilidade, assim. Você compraria, por exemplo, Sabesp, que tem muita gente que fala, só com driver de possível privatização? Não. Aí, assim, do ponto de vista especulativo, até compraria, né? Mas aí você está apostando num evento, né? Então, Sim. se olhar como ponto de vista de investimento, a gente não tende a não pensar muito dessa forma. Aí a Sabesp, né? Em linhas gerais, as companhias mais de saneamento e energia elétrica vêm operando com um retorno aí que implícito no preço, que não é tão atrativo assim, né? A tira implícita que os analistas falam, que está muito baixo, né, em relação ao que a gente vê na renda fixa. Então, por mais que a gente veja um cenário aí de atratividade do ponto de vista de negócio, né, não vemos nenhum problema em setor de saneamento, de energia elétrica. Achamos que o negócio está indo bem, vai continuar indo bem, mas do ponto de vista de atratividade como investimento, nesse momento a gente vê renda fixa como muito mais atrativo. E a gente olhando, por exemplo, a Eletrobras, né? A Eletrobras é um de TIR de 20%, né? E claro que tem todas as implicações, né? Será que vai voltar a privatizar, né? Vai retroceder? Mas qual que é o seu call aí sobre Eletrobras, Fio? Falando de Eletrobras e falando de geradoras como um todo. Quando a gente olha para utilities, a gente vê uma atratividade aí em geração muito maior, né? Afinal de contas... Tem uma razão porque a TIR é maior, né? Tem uma razão porque as geradoras estão todas... Especificamente na Eletrobras tem essa. Mas as geradoras também estão sendo muito penalizadas com PLD baixo, né? Porque a gente está com dinâmica econômica Brasil deteriorada e aí uma dinâmica hídrica que está muito favorável. Então o PLD hoje está 90 para baixo, que é a PLD, né? O preço de energia de curto prazo. Então, o balanço dessas empresas, resultado financeiro, não tem sido assim satisfatório momentaneamente. E aí a gente vê o pricing atrativo, né? E a Eletrobras tem a componente do ruído político que é muito pronunciada, né? Tem sido muito pronunciada aí recentemente. Mas no caso da Eletrobras, já fica mais incerto, né? Se o governo consegue fazer essa medida sozinho com o executivo, ou só ele e o judiciário, que tem sido um grande aliado, né? Ou se vai precisar da Câmara. Então, essa que tem sido a dinâmica. Hoje mesmo saiu um artigo lá do entrevista com o Lira, né? Falando, qualquer retrocesso, a gente vai parar por causa disso. E a composição que a gente está vendo aí de Câmara e Senado é uma composição que vai de encontro, né, ao que a gente vê no Executivo. Então, com certeza é uma componente positiva para a gente manter os avanços que a gente teve aí nos últimos anos e que melhora a perspectiva das empresas, uma empresa como a Eletrobras, por exemplo, que já é uma coisa que está bastante incerta aí do ponto de vista, por mais que seja só ruído até o momento, né? Até o momento. Eu queria abrir a discussão também para muita gente fala que não gosta de olhar, mas empresas de tecnologia. A gente fala, que empresa de tecnologia no Brasil? Vou comprar uma Apple, vou comprar uma Amazon, mas a gente sabe, eu e o Saravá, a gente tem umas teses aqui internas aqui, que a gente começa a olhar e não faz muito sentido, mas o que você enxerga dentro? Claro, tech tem várias caixinhas, né? Não sei o que separa de tech aqui, né? Mas o que você olha de tech aqui? A gente gosta muito de Sinqia, né? Sinqia pode ser uma delas, a gente olha há muitos anos, mas o que você gosta ou que você não gosta, não olha na hora de tecnologia aqui no Brasil? Esse setor. Tem as queridinhas TOTUS, né? A TOTUS é porque quando você fala tech, aí já vem com todo uma componente de você já pensa numa empresa específica, que é uma empresa que dá prejuízo, ou então está no máximo 0 a 0. É uma empresa que é pequena, está com uma taxa de crescimento. Mas pega a CSU, por exemplo. De 40, 50%. CSU, e hoje a gente está vendo as coisas na bolsa aqui, que está com um PI de 6 vezes, 7 vezes, pagando 10% de dividend yield. Então, o que é tech, né? É um setor muito diverso. Então, tem uma TOTUS, que é uma super blue chip, que pode ser considerada tech, né? Mas, se você pensar assim, vamos definir tech aqui para efeito dessa conversa. Né? Não é essa que é distribuidora de móvel? Quê? Não. Aí, vamos definir tech aqui como sendo esse exato tipo de empresa, né? Que é a empresa que é uma empresa pequena, que tem uma taxa de crescimento alta, que agora já não está mais tão alta, porque não tem dinheiro de graça mais,
e um resultado de lucro líquido ali no 0 a 0 que não é relevante. A gente vê preço dessa empresa foi super descontado, né? Então, quando é que vai ter a retomada, né? Já estamos vendo alguns cases aí, como por exemplo, agora o fundo de investimento muito relevante atingiu participação no Inter, vimos ano passado, retrasado, a entrada na Local Web por parte da General Atlantic, então, foram momentos muito interessantes, assim, que a gente vê com bons olhos. Então, a gente vê, sim, oportunidade. Agora, a nossa, pelo menos quando a gente fala assim de investidor nosso da hora, muito pessoa física, então, que cobra a dinâmica de curto prazo, então falamos, em 6 meses, 1 ano, não acho que você deva contar com nenhum tipo de dinâmica favorável para você fazer esse tipo de investimento. Mas, em termos de preço, está muito atrativo. E alguma hora a mentalidade vai mudar, né? Alguma hora a gente vai, da mesma forma que no passado foi de um jeito, no futuro vai ser de outro jeito também. Esse juro de 3,75 aí a gente vai ver uma reduzida. A gente né? perpetua isso, né? Se não for antes, vai ser depois. Em algum momento vai ser. E com certeza a velocidade e a magnitude das altas dessas companhias, até você observando quanto que elas caíram e quanto que é o valor delas hoje. Beta muito alto. Muito alto, assim. Então, Inter, por exemplo, é um case que a gente gosta bastante. A própria Local Web gostamos bastante também, Você né? chegou a ver o Nubank? Nubank tem um pricing menos interessante, né? Porque o Nubank ele já é uma companhia que tá com... Não perdeu tanto de preço, assim, né? Por mais que no IPO o negócio estava valendo ali 300 bi de real. Agora está na casa dos 100, se não me engano. Deve estar um pouquinho mais que isso agora. Mas ainda assim, quando você olha múltiplo, com certeza continua se classificando como um case growth, né? Um case de crescimento para esse preço que está negociando hoje. E nós não vemos como atrativo, não. No Nubank, não achamos que seja um case de venda, tá? Mas também não achamos que seja um case de neutro. Famoso neutro. É o famoso neutro. Muito bom. E para continuar as polêmicas aqui, né? Que tem um pouco de tech, acho que talvez todos esses IPOs recentes tenham alguma componente tech ali, né? Na entrega, na distribuição, enfim. Tem algum case, assim, se pegar o consenso, a gente tem quase todas se desvalorizaram, ou muito ou pouco, mas se desvalorizaram desde o IPO, nos últimos 3 anos, desde a pandemia. Tem algum case que você fala assim, pô, nesse preço a empresa valia 2, 3, 5 bi no IPO, hoje vale 200 milhões, 300 milhões. Tem algum case que você fala assim, pô, isso aqui vale a pena, chama atenção, né? Desses últimos IPOs recentes. Talvez o momento não seja agora, mas nesse preço eu tô um pouco mais otimista. Desses mais recentes, a própria ClearSale é uma empresa que eu vejo com bons olhos aí, desses mais recentes. E assim, mas assim, saindo do campo tech, uma que a gente tem falado bastante, olhado com bastante cuidado, é a Ocean Pact, né? Que é uma empresa que opera ali barco de PSV, né? De suporte para embarcação de petróleo. E é uma companhia que foi de 23 para 34 embarcações em cima de recursos do IPO, e o preço dela de hoje não paga a própria embarcação que ela tem no balanço, entendeu? Então, se você olhar só do ponto de vista como se fosse olhar como se fosse um crédito, né? O que ela tem no balanço? Então, já aí e tem liquidez, né? Porque essas embarcações tem mercado internacional, tem liquidez, então você liquidar a companhia amanhã, você sai ganhando. Além da dinâmica de balanço, que no momento está muito favorável, porque teve essa compra toda de 11 embarcações, as assinaturas de contrato com a Petrobras, que é o maior cliente hoje, vai continuar sendo maior, né, pelo que a gente está observando aí. Então, isso vem se refletindo no balanço agora, porque quando você tem a assinatura do contrato, tem a entrega da embarcação para depois começar a receitar. A gente viu o início disso no 4º TRI, uma continuidade agora no 1º TRI, e aonde a gente deve ver o efeito cheio é já no 3º ou 4º TRI desse ano. Então, uma dinâmica de resultado que a gente observa como muito favorável, para uma empresa que está valendo 600 milhões de reais. Liquidez muito baixa, até um momento. Desde que a gente começamos a recomendar ele em 2,60, agora está negociando 3,40, então já tem uma alta bastante razoável e vem uma continuidade disso aí. Até hoje, nesse nível de preço, acho que agora já está nos 750 milhões de reais, ainda compensa muito do ponto de vista de investimento. Outro setor também que quando a gente fala, o pessoal já fala, nossa, né, juros altos, né, construção civil, né, a gente pega a Minha Casa Minha Vida, PLPL, né, saindo de 2 para lá embaixo para mais de R$6, baixa renda indo bem porque é subsidiado, né, mas tem uma dinâmica diferente. Mas indo para os high-ends ali, né, os tickets mais altos, o que pode sobreviver que tem aí uma dinâmica mais positiva que você deve enxergar, não só no primeiro trimestre, mas ao longo do ano? Por exemplo, a gente tem visto, por exemplo, a Moura do B, né,
Ouro do B é uma das teses que vem muito prometendo, né? Ainda não andou, mas a gente vê que pode ainda começar a pocar, né? O resultado pode começar. Tô falando de uma delas, o JHSF, tem outras, assim. O que você destaca, né, em termos de... Pode falar de tudo, mas acho que fica mais a dúvida entre média e alta renda, né? Porque a baixa renda já tem entregue e parece que o mercado tá muito mais otimista, né? Você pega a PLPL subiu quanto? Quase 200%, né? Em 12 meses, né? Então acho que o que mais foi amassado é isso, né? A própria Cirela, né? Também. E o pessoal, me corrija se eu estiver errado, vocês dois. A PLPL parece que mirou no que viu e acertou no que não viu, né? Exatamente. Porque PLPL, na verdade, quem puxou pra cima foi um programa municipal, né? É verdade, não pode entrar. Não é um programa federal, né? Mas enfim, era só pra... E agora a gente tá vendo o sucesso do Pode Entrar sendo estudado e possivelmente aplicado aí por outras entidades, tanto estadual quanto municipal. Então, na nossa concepção, esse viés aí, né, de uma multiplicidade de programas do governo, né, de outras esferas do governo, deve continuar. Isso vai favorecer essas companhias com certeza, né? E agora, falando de média e alta renda, com certeza o que a gente tem hoje, né, depois do que a gente viu ali em 14, 15, 16 e da lei do distrato, foi muito importante, né? Então, antes a compra do imóvel era como uma opção de graça que o comprador tinha em cima da construtora, né? Então, quando a gente teve a lei do distrato, que penaliza razoavelmente, ainda que não completamente, razoavelmente, o distrato, que é um evento muito ruim do ponto de vista de fluxo de caixa para a companhia, você teve também uma redução na competitividade, né? Uma quebra muito grande de companhia, de construtora, e o que a gente vê hoje é um cenário muito mais racional, né? Então, empresas que têm um business mais estável, por mais que seja muito volátil, né? Pela própria natureza do negócio. Então, o setor como um todo se beneficiou. A gente não vê nada assim que se destaque, assim, que seja extremamente mais atrativo do que o resto. Então, geralmente, quando, por exemplo, você pega uma Helbor, que a gente vê com bons olhos, então o Henrique, executivo bom, tanto aprendeu muito com o pai e tal, só que assim, tem a questão do nicho, que é um nicho mais baixo. Então, o alta renda, geralmente ele não tem tanto problema assim de vender, então ele vende pouca unidade, com margem mais alta, consegue uma margem melhor, enfim, e se financia melhor. E o baixa renda tem o subsídio. Agora, o cara que está ali no meio geralmente é o mais penalizado. E a gente vê a Helbor, por exemplo, né, que é exatamente esse cara que está ali no meio, tendo um múltiplo menor também. Então, do ponto de vista de atratividade como investimento, não vemos nada que seja assim um grande destaque. Nesse início de ciclo, se eu fosse comprar alguma empresa de construção civil, eu compraria com certeza a Zetec ou Cirela, né, que são as maiores, e início de ciclo é Blue Chip que mais sobe. Quality, né? Exatamente. Companhias que tem agora até... Para não arriscar, eu vou comprar o feijão com arroz. Se eu tivesse que comprar. Agora, não me exporia nesse momento a esse setor, não. Porque é mais para fim de ciclo mesmo, né? O mercado imobiliário, a gente tem que lembrar sempre que tem um lag muito grande. Nós aqui que vivemos no mercado financeiro, né, tem um lag muito grande entre acontecer no nosso mundo e acontecer no mundo real. Então, a deterioração do mercado imobiliário, né, que vai vir decorrente da taxa de juros, na nossa concepção ainda está no meio. Sim. Então ainda tem dinâmica de juro alto aí para ser digerida e não vemos um retorno assim tão rápido que justifique esse tipo de otimismo, não. Você falou de juro alto e você já respondeu essa pergunta, mas só para reforçar. A gente viu a temporada de balanço aqui, as empresas que estão endividadas, despesa financeira horrorosa, e os papéis caindo 5, 10, 15% não para, na divulgação do resultado. E segundo trimestre, o que vai mudar? Nada, né? Ou seja, será que no segundo trimestre vai ter mais resultado de despesa financeira? Porque a Selic não vai mudar daqui até o final do segundo tri. E aí os papéis vão continuar caindo mais 5, 10, 15, 20%. Até onde, né? Então, porque tem muita empresa que o lucro está sumindo por conta dos juros, né? Despesa financeira, né? Com certeza, tem muita empresa que o lucro está assumindo por conta dos juros. Agora, tem uma componente que a gente vê como uma componente de melhora, né? Que aqui é o fato de que a Americanas aconteceu em janeiro. Então já temos aí 6 meses do acontecimento da Americanas. Então, tem uma galera que está passando agora, né? Se a Americanas a XP aconteceu... passou agora, né? A XP passou agora.
Eu não sei se ela passou agora, anunciou agora, mas agora que veio a público. Não, que... mas o buraco no caso da XP foi bem menor, né? O sim, Bradesco tomou 5 bi, assim. Mas de qualquer forma, não tô nem falando de balanço, não, de crédito. Tô falando de colocação de nova dívida, né? Porque quando você tem um evento desse, todo mundo fica cético em relação ao resto do mercado e não coloca nada. Então o mercado de colocação de dívida ficou muito menor. Então isso dificultou muito quem precisava rolar. Então você vê, por exemplo, no caso do Azul, que só dela anunciar o acordo com o credor, o papel já subiu 50% em uma semana e meia, 2. Assim. Então, a dificuldade dessas companhias que elas estavam tendo em enrolar a dívida, uma preocupação com caixa, né, com se manter solvente e líquida, né, e honrar com seus compromissos. A gente vê uma retomada das emissões, assim, por mais que seja gradual e ponderada, a gente vê uma volta disso e é um problema a menos que as companhias vão ter. Então, o resultado vai vir ruim? Estamos vendo um operacional bom, né? Como a gente viu agora no primeiro trimestre, vamos ver no segundo trimestre. Também vamos ver uma despesa financeira muito alta, como vimos no primeiro trimestre. Agora, preocupação com quebra de companhia, a gente acredita que seja menor, por causa de uma retomada aí, né? Depois de passado o choque do evento, né, e toda uma onda de descrença em relação ao mercado de crédito, uma retomada, né, do mercado de crédito que é fundamental para as companhias conseguirem sobreviver. Muito bom. Fio, a gente está chegando nos últimos 5 minutinhos. Passamos por quase todos os setores. Passamos pela... Essa batinada aqui. Agora vamos para S&P 500, né? Começar. O Ibovespa cessou. Mas aquele call do fio, assim, por exemplo, qual que é o papel, não necessariamente que esteja hoje na sua carteira e tal, mas fazer, cara, esse aqui é o papel para comprar e hoje carregar por 12 meses, 24 meses, falar assim, cara, esse aqui precisa, o call do fio, esse tem que fazer parte da sua carteira. Um papel. Tem que somar várias características, né? Porque não vai ser assim, a melhor dividenda. Tem que ser uma empresa que consiga unir aí várias características, né? Papel assim, quando você fala assim, melhor atratividade como investimento, né? Eu sempre vou pensar aqui num negócio que tem um potencial muito alto, né? De crescimento, de crescimento de preço, né? De apreciação de preço, e que eu acredito que vai acontecer de verdade. Não recomendo ninguém ficar 100% comprado num papel. Tem que salientar isso. Eu compraria alguns papéis. Embora faça algumas Mas se for para nomear eu vou nomear o que eu já mencionei aqui mesmo, que é o Ocean Pact, que eu vejo muito no-brainer. Assim, o negócio tem ativo, é ativo líquido, perspectiva de resultado para frente boa, e se você pegar o resultado como está hoje, já tem um múltiplo bom. Movida das embarcações. A própria Movida aí também seria um papel que eu nomearia fácil. Com facilidade. Esse negócio está com 200 mil automóveis, segundo no mercado, super oligopolizado, com uma gestão que é top, né? Agora acabou de perder o presidente, lamentavelmente, né? Mas o Catelli faz um trabalho bom. Aí a estrutura toda da companhia, né? Da holding, da família Simões é muito bem feita, né? Então não tem dificuldade de executar executivo, não. E só para terminar, então, a última pergunta. Simpar ou algum outro ativo, né, isoladamente, que a gente recebe muito essa pergunta, né? Vamos na hold ou vamos em algum outro ativo que é mais barato, mais descontado, pode ser que se valorize mais rápido, enfim. Movida, JCL, os listados em bolsa, vamos. Para carregar é Simpar mesmo, porque tem os ativos listados em bolsa, tem os que não estão listados, que estão ali também, e muita coisa com preço zero. Então, a Simpar, se olhar, essa aqui, botaram um nome novo agora, né, que é Automob, que é de concessionária. Foram com uma sequência de 8 aquisições, com uma grande, pegaram o executivo da grande e fizeram uma empresa de 700 milhões de reais de EBITDA anual em um ano. Então não tinha preço nenhum, isso não era nada. Então você vai ver, atraíram agora, tem uns 2 anos, o Caffarelli para ir tocar BBC Leasing. Pode virar uma fintech dessas aí e concorrer com, sei lá, Banco Inter, qualquer coisa pode acontecer lá dentro. Tem a vertente de waste management, né, de tratamento de lixo, que é um setor que está sendo revolucionado pela medida agora de resíduo sólido que teve no governo anterior, e as municipalidades vão ter que aderir, vão ter que colocar dinheiro até para ter a contraparte do governo federal, né? Então, um outro negócio que a gente vê com muito bons olhos, né, inclusive Oizon sendo um papel aí de destaque que a gente acha bem interessante na bolsa, que vai surfar essa tendência.
Então, Simpar. Para carregar é Simpar. Agora, claro, você pode, agora eu quero um beta mais alto aqui, fico na movida. Mas para carregar, Simpar, a gente acha que a gestão lá é muito bem feita, o planejamento é muito bem feito. E compensa muito comprar a Simpar, até por causa do desconto, né? Isso que eu ia falar, desconto crescia, né? Muito bom. Eu tô lembrando que acho que era a Guepardo, né? Que tinha um case interessante, que era o cara, até o próprio case da Simpar, né? Não lembro exatamente se era a Simpar ou alguma outra controlada. E aí eles foram comprando, a Guepardo tem aquele movimento tradicional de gestora, né? De comprando na queda das ações. Eles passaram 3, 4 anos comprando papel. E o papel caindo. Cara, em um ano de alta, compensou toda a queda. E a TIR, ou seja, quanto deu de retorno daquele investimento, foi mais de 20%. Né? E eles fizeram isso com o Simpar. Daí sempre coloco lá como um case da casa, lá como exemplo, que eles não são muito market timing, assim, e vão comprando. Na medida que a ação vai caindo, eles vão comprando mais. Eu gostei muito de uma conta que eu fiz quando eu estava no auge da 2021, juro 2% e tal, falando e todo mundo lá fora também com juro baixo e Big Tech, né, com um crescimento muito expressivo, Big Tech. Aquele momento que a Big Tech realmente virou ali os seus 20% da S&P, sabe? Aí comecei a fazer a conta, peguei as mais antigas, peguei Microsoft lá. Se você pega a Microsoft foi uma das que estava presente no mercado na bolha.com, né? E aí eu tava falando o seguinte, não importa se deu certo, o que importa é o momento que você comprou. Se você comprar na bolha.com, se você comprou exatamente na bolha.com, ficou todos os 10 anos, então amargou a queda inicial, ficou todos os 10 anos, depois você pegou toda a alta inicial até o ponto mais alto da Microsoft, você ganhou tipo S&P mais 1 ou 2. Então, assim... realmente faz muita diferença essa questão. E aí o gestor de fundo fica numa situação muito delicada, né? Porque começa a ter saque, começa a ter que vender. E não é o que você faria se estivesse ali numa situação mais racional, né? Tentando a confiança do case e tal. Então, isso aí... E a Guepardo foi onde estava a Elo, né? Que também foi uma que se beneficiou muito aí desse case e até hoje é a maior posição que a gente gosta bastante ali inclusive a nossa parceira lá na hora. Boa, vamos mudar o podcast de nome para Calls do Fio, né? Para atualizar. Mas muito obrigado, pô, muito gentil. Pô, Fio, volte mais vezes. Agora a gente fica registrado, então depois daqui um semestre a gente atualiza, né? Mas seja muito bem-vindo, pô, muito gentil, muito obrigado. Um grande abraço para todo o time lá da Orman. Obrigado, prazer é todo meu estar aqui com você, com o Alex aqui. Super bem recebido e um grande prazer. Muito obrigado. É isso aí, Alex. Obrigado, Fio. Tamo junto. Muito obrigado. Esse foi o nosso SaraCast especial de hoje com o time da Orman. Qual o Fio? Eu posso dizer Head de Equity Research lá, né? Lá na Orman, né? Então quem estiver por lá, né, procure também o Fio. Um grande abraço para todo o time da Orman. É isso aí, pessoal. E até semana que vem. Até mais. Tchau.